Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos meditando o livro dos Provérbios nesta belíssima jornada em que Deus revela a sua sabedoria para nós. E é exatamente sobre sabedoria que o versículo de hoje vai nos falar. Lembremos-nos, nós estamos no prólogo do livro dos Provérbios. Este prólogo compreende os 9 primeiros capítulos desta obra. E dentro do prólogo nós estamos na seção que é intitulada A Manifestação Pública da Sabedoria Personificada. A sabedoria que é apresentada como uma pessoa, e de fato é, o ápice da revelação que se dá em Jesus Cristo nos mostra que Ele é a sabedoria revelada, Ele é a verdade divina, Ele é o Amém de Deus para nós. E o versículo 22 é a voz da sabedoria que nos chama, que nos convida, e inclusive hoje faz um questionamento. A sabedoria faz um questionamento incisivo para 3 categorias de pessoas. Vamos ver quais são? Sabedoria sabedoria de Deus que fala para nós, para todos nós. Vamos ver quais são as 3 classes de pessoas que o versículo de hoje apresenta para nós. Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Até quando, ó ingênuos, amareis a ingenuidade? E os escarnecedores desejarão o escárnio. E os tolos odiarão o conhecimento. Esse até quando traz uma certa urgência. A sabedoria, ela questiona os ingênuos, os escarnecedores e os tolos. 3 categorias de pessoas, aliás, a respeito das quais nós não queremos pertencer a nenhuma delas. Essas 3 categorias de pessoas. Mas sabe o que é o interessante? Esse questionamento da sabedoria nos mostra que a sabedoria quer se revelar também para eles. Absolutamente ninguém está privado de conhecer a sabedoria divina, desde que o queira, desde que a queira, desde que a busque, desde que a deseje e desde que peça a Deus. Para os ingênuos, para os escarnecedores e para os tolos, a sabedoria também quer se revelar. Até quando? Traz um certo senso de urgência, né? É interessante que os pecadores eles têm urgência para o mal. E a urgência em nós, seres humanos, é essa urgência que diz respeito a uma vida apressada, a ação irrefletida, a reação, né? Nós muitas vezes somos reativos. Isso em nós é ruim, isso é mau. Isso nos priva da sabedoria. Agora, a sabedoria tem uma urgência. Não que a sabedoria ela é redundante falar isso, mas a sabedoria é sábia. A sabedoria tem uma urgência. Que urgência é essa, Fabiano? Não é uma urgência irrefletida. Não é uma urgência para o mal, certamente. Não é uma urgência de agir precipitadamente.
Sabedoria tem a urgência de converter para si, sendo que a sabedoria é divina, aqueles que não gozam dela, aqueles que não a têm, aqueles que, por não tê-la, também não a usam, não usufruem dela. Sabedoria tem urgência. Vamos conhecer um pouco melhor cada uma dessas categorias, o que as palavras que aparecem para nós no texto original, o que elas querem significar. O que a palavra ingênuos quer dizer? Aqueles que, por falta de experiência ou discernimento, permanecem na simplicidade e não buscam aprofundar-se na sabedoria. Aqueles que agem de forma irrefletida e de forma não sábia, justamente pela ausência de experiência e, além da ausência de experiência, a ausência de discernimento. Aquele que no popular a gente fala o sem noção, aquele que não tem o simancol, pois bem, a sabedoria divina também quer dar para ele, quer se derramar para eles. A sabedoria questiona: até quando, ó ingênuos, amareis a ingenuidade? Há pessoas que se orgulham de ser assim. E Deus quer acordá-las para a vida. Deus quer fazer com que elas possam obter o discernimento que vem da sabedoria. Porque quantas vezes, meu Deus, essas pessoas foram prejudicadas por conta disso. Olha, Deus quer que nós busquemos a inocência, não a ingenuidade. A inocência é exatamente buscar ter um coração semelhante ao de Deus. Buscar a bondade de Deus em nós. Isso é inocência. Quando pecamos, nós perdemos a inocência. Por sermos pecadores, nós perdemos a inocência. Deus quer que nós busquemos a inocência. A ingenuidade é exatamente a ausência de gênio, de sabedoria. Ingenuidade é isso. É a ausência de ter um parâmetro para a sua ação, para as suas palavras. E aqui no caso o parâmetro divino, o parâmetro de Deus. Escarnecedores são os indivíduos que zombam da sabedoria e dos valores morais, preferindo a zombaria e o desprezo. Até quando escarnecedores desejarão o escárnio? Até quando irão gloriar-se de preferir a zombaria, preferir o desprezo aos valores morais? Até quando irão zombar daqueles que levam a vida ética? Até quando? O Senhor também quer que esses cheguem à sabedoria. O escarnecedor é aquele que quer fazer com que você permaneça dando um jeitinho para as coisas. Fazer o erro como se fosse uma coisa boa e ainda por cima alegrar-se com isso. Então, quantas vezes nós encontramos escarnecedores? Aquela canção antiga, né, que nós entoamos, Queremos Deus, ela diz o seguinte: zombam da fé os insensatos, erguem-se em vão contra o Senhor. Os escarnecedores zombam da nossa fé. Os escarnecedores zombam pelo fato de nós pautarmos a nossa vida de acordo com valores do reino de Deus. Os escarnecedores dizem assim para nós: larga de ser besta, você está sendo prejudicado. É pelo fato de você ser certinho que as pessoas passam a perna em você. Os escarnecedores dizem isso. E não se dão conta de que são eles que estão ficando para trás. Infelizmente, são eles que estão sendo derrubados. Porque o escárnio nos faz perder de vista o reino de Deus.
coloca uma venda em nossos olhos. Tira de nós o olhar da meta que é Cristo. A sabedoria quer se revelar para os escarnecedores. Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Os tolos, pessoas que rejeitam ativamente o conhecimento e a instrução, permanecendo na ignorância por escolha própria. Aqueles que se negam a aprender. Eu quero ser assim mesmo. Já ouviu isso? Será que já ouviu? Certamente já ouviu. Pessoas que louvam a ignorância, que inclusive, porque se encontram numa posição cômoda. Os tolos, por mais paradoxal que seja, possuem uma certa esperteza, que no final das contas é uma pseudo-esperteza. Não tem nada de esperteza nisso. Qual é a esperteza dos tolos? Os tolos são aqueles que se gloriam pelo fato de serem ignorantes, de não conhecerem algo, e usam a ignorância como justificativa para poder justificar suas ações, seus erros. Ah, mas eu não sabia. Mas não sabia porque não quis aprender. Não se tratava de uma ignorância invencível. Era uma ignorância vencível, ou seja, poderia ter aprendido. E tinha, inclusive, a obrigação, tinha, inclusive, a obrigação moral de aprender. Mas usa a ignorância como pretexto, como desculpa, como justificativa para o seu erro. É cômodo. É cômodo porque, para a pessoa que pensa assim, ainda que inconscientemente, imagina, se eu acertar, ok, tá tudo bem. E se eu errar, eu tenho essa desculpa. Ou seja, qualquer atitude minha será e deverá ser tolerável. Será e deverá ser tolerável. A sabedoria quer se revelar também para esses. Por quê? Porque é mais vantajoso, tanto humanamente falando, como também sobrenaturalmente falando, é mais vantajoso ser sábio, possuir a sabedoria divina. Porque a sabedoria nos livra das amarras, porque a sabedoria nos tira do erro, porque a sabedoria nos faz ver as coisas com clareza, porque a sabedoria nos faz ver a vontade de Deus. Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, em As Confissões, ele nos fala, no livro 10º, porque o livro Confissões, não só esse livro, mas as obras de Santo Agostinho são divididas em partes que nós chamamos de livros. É como se fosse um pequeno livro, né, dentro de um livro. No livro 10, no capítulo 36, no parágrafo 59, diz assim. Ele fala que o orgulho é a raiz de todo mal, de todo erro. Ele diz assim: ó Senhor, Tu és o único a dominar sem orgulho, porque és o único verdadeiro Senhor e não tens dominadores sobre ti. Acaso tereis superado definitivamente esse terceiro gênero de tentações, se é que possa ser superado nesta vida, tentação que consiste em querer ser temido e amado pelos homens, com o único fim de encontrar uma alegria que não é alegria? Pobre vida, indigna arrogância. Daí o motivo por que não te amamos nem te tememos santamente. Por isso, tu resistes aos soberbos e dás a graça aos humildes. Trovejas contra as ambições mundanas e os fundamentos da montanha se abalam.
O motivo pelo qual não encontramos o Senhor, não enxergamos o Senhor, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho. Por isso que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Porque a soberba não nos permite a verdadeira sabedoria. Porque a soberba não nos permite acolher Deus em nós, em nosso coração. Ora, como é necessário para certos deveres sociais que nos façamos amar ou temer pelos homens, o inimigo de nossa verdadeira felicidade semeia por toda parte os laços dos aplausos. Desse modo, enquanto os colhemos avidamente, nos deixamos prender incautamente e desligamos da tua verdade a nossa alegria, colocando-a na falsidade humana. Preferimos ser amados e temidos, não por amor de ti, mas em teu lugar. Assemelhando-nos assim ao inimigo, vivemos em companhia dele, associados às suas penas e não unidos na concórdia da caridade. A sabedoria nos leva à concórdia da caridade, ao passo que ao orgulho nos coloca em comunhão com Satanás, porque é ele o pai do orgulho. E o orgulho nos faz exatamente sermos complacentes conosco mesmos, os nossos erros, e acusadores dos outros. Ora, o que significa o nome Satanás, se não exatamente isso, o acusador? Que o Senhor nos dê a graça de sermos humildes para acolhermos o convite da sabedoria, o chamado da sabedoria. Que não nos orgulhemos da nossa ingenuidade, do nosso escárnio, da nossa tolice, mas que o Senhor nos faça querer, ansiar, buscar a sabedoria que nos faz contemplar a luz divina, que nos faz enxergar com os olhos de Deus. Que assim seja e que possamos caminhar na luz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.